Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica semanal. Estamos agora fazendo essa pequena curva de bibliologia para hermenêutica, mas estamos ainda no assunto, pois entender de bibliologia, também temos que aprender como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia corretamente, correto? Então nós estamos agora, falei sobre a hermenêutica na semana passada, e hoje vou aplicar alguns princípios básicos. Eu gostaria de falar como introdução que após a Segunda Guerra Mundial houve alguns princípios, algumas neo-ortodoxias que reduziam o real valor da Bíblia. Uma delas é a ortodoxia de Calbart, a neo-ortodoxia de Calbart, que ensinava que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém o testemunho da palavra de Deus, né? E também a teologia de Rudolf Bultmann, que propunha que a Bíblia está repleta de mitos e precisava ser demitologizada. Buscava agregar a ciência e o racionalismo da época à leitura da palavra de Deus. Bom, essas correntes minavam a confiança na Bíblia como palavra de Deus. Com reação, 300 pastores reafirmaram que o texto das Escrituras deve ser interpretado mediante exegese histórico-gramatical. 300 pastores se uniram e tomaram essa decisão, levando em conta suas formas e recursos literários. E que as Escrituras devem interpretar as Escrituras. Isso se dá a analogia da fé. O que é a analogia da fé? As Escrituras têm que interpretar as Escrituras. Então, se eu coloco um texto escuro, eu preciso de um texto mais claro para iluminar aquele texto escuro. Porque eu sei que a Bíblia não contém erros, a Bíblia não se contradiz, então eu preciso da analogia da fé, né? Eu preciso de um contexto geral da Bíblia, eu preciso entender e lê-la, né, de Gênesis a Apocalipse, para entender o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Eu não posso pegar um assunto e ficar somente na onde eu estou lendo ali, sem aplicar a analogia da fé, que é uma base da hermenêutica, a analogia da fé. Pois bem, Jesus usou a analogia da fé. Quando Jesus ressuscita e vem no caminho de Emaús conversando com dois discípulos ali, ele vai usar o quê? A analogia da fé para falar de Cristo. Então, ele vai pegar desde Moisés e ele vai explicando pelos profetas até chegar em Cristo. Então, Jesus usou essa analogia da fé para falar de Cristo, né, para aqueles dois discípulos. Né? E também no livro de Hebreus fala outrora, falaram os pais pelos profetas, tal, agora ouvimos falar de Cristo. Isso é a analogia da fé, ó. Ou escutamos falar por Moisés, tal, 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 agora o próprio Filho veio e nos ensinou, né? Então, analisando lá o começo, o meio e o fim, né? Assim que é a analogia da fé, para que nós não nos perdemos, né? Em textos isolados. Isso que dá a analogia da fé. A exegese histórico-gramatical, esses 300 pastores reafirmaram isso, né, levando em conta a forma e recursos literários, e que as escrituras devem interpretar as escrituras, analogia da fé. Negamos a legitimidade de qualquer abordagem do texto, olha o que eles escreveram, ou de busca de fontes por trás do texto. Essa parte que eu peguei deles é um artigo de afirmação e negação. E que diz essas coisas, né? Negamos a legitimidade
de qualquer abordagem do texto ou de busca de fontes por trás do texto que conduzam a um revigoramento, desistência ou minimização do seu ensino, ou a uma rejeição de suas afirmações quanto à autoria. Que também na época algumas linhas, elas negavam a autoria também, né? O liberalismo teológico, ele nega também a autoria do texto. Então Lucas, não foi Lucas que escreveu, os Pentateu não foi Moisés, e vira uma bagunça. E nem eles concordam entre eles, por isso fica difícil de compreender dessa forma. Então, negamos a legitimidade de qualquer abordagem do texto ou de busca de fontes por trás do texto que conduzam a um revigoramento, desistência ou minimização do seu ensino ou uma rejeição das suas afirmações quanto à autoria. Teologias sentiram a necessidade de reafirmar a inerrância e a autoridade das Escrituras. Então, esses 300 pastores tiveram essa necessidade de reafirmar, né? A teologia pura e santa teve essa necessidade porque estava crescendo demais, né? Então, ocorreu quando? Em Chicago, 25 de outubro de 1978, reuniu 300 pastores, entre doutores, mestres, teólogos, pastores, né? Discutiram os seguintes assuntos: inspiração, inerrância, autoridade, relevância da Bíblia e método de interpretação, que é a hermenêutica. Então, tudo isso que nós estamos vendo nesse curso, basicamente não contradiz nada sobre o que esses 300 pastores decidiram em 1978, em Chicago, do dia 25 ao 28 de outubro. Então, você pode pesquisar aí sobre esse concílio moderno que teve, né? E sobre a inerrância das Escrituras. Estabeleceram um marco divisor dos cristãos que mantêm a confiança na Bíblia, né? Que são os conservadores, e os cristãos liberais, que adotam perspectivas reducionistas da Bíblia. Então, todas as perspectivas que reduzem o valor da Bíblia foram eliminados. Tanto é que se o Espírito Santo, como nós já vemos aqui, inspirou as Escrituras, ela não pode ser reduzida a nada. Ela não pode ser reduzida a nada. Ela é a palavra de Deus inspirada. Nós já explicamos como funciona a inspiração de Deus, como Deus respeita a personalidade, a cultura, a época do autor, né? Mas as palavras escritas são as que Deus quis que ali ficasse. O Espírito Santo, seu divino autor. Essa é dois trechos dessa declaração de Chicago, né, que eu tirei aqui também para ler para nosso estudo bíblico. O primeiro diz assim: o Espírito Santo, seu divino autor, ao mesmo tempo nos confirma através de seu testemunho interior e abre nossas mentes para compreender seu significado. Quem lembra da iluminação? Tivemos essa aula. Falamos sobre a iluminação do Espírito Santo. Isso que é a iluminação. Eu leio o texto e o papel do Espírito Santo é iluminar a verdade dentro de mim para que eu também não ache loucura, como o povo do mundo fala. Paulo falou que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então, para que não seja loucura na minha vida, para que eu creia, eu necessito da iluminação do Espírito Santo. Sem ele agindo no meu intelecto, eu não consigo, irmãos. Porque vai caber a doutrina da depravação total, que nós vamos aprender mais para frente, quando formos falar sobre salvação. O homem é depravado depois do pecado, ele precisa de um toque do Espírito Santo, né, para que possamos compreender as coisas de Deus. Paulo fala em Coríntios, comparando as coisas espirituais com as espirituais, né, analogia da fé. Né, a analogia da fé vem de comparar textos espirituais com textos espirituais, e que Deus é Espírito, nós necessitamos adorar em Espírito e em verdade, não compreendemos com nossa mente natural.
Nós necessitamos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? E essa doutrina da iluminação, eles afirmam, esses 300 pastores, com esse texto que eu acabei de ler, o Espírito Santo, seu divino autor, ao mesmo tempo nos confirma através de seu testemunho interior e abre nossa mente para compreender o significado. Esse ponto é fundamental para a hermenêutica, pois se trata da iluminação do Espírito Santo. Vimos na aula 6, quem quiser voltar lá na aula 6 sobre inspiração, sobre iluminação, quer dizer, pode ir lá na aula 6 e vocês vão ver. Bom, segundo o texto que eu tirei, artigo de afirmação e negação, afirmamos que o texto das Escrituras deve ser interpretado mediante exegese histórico-gramatical, já li isso no começo, levando em conta suas formas e recursos literários e que as Escrituras devem interpretar as Escrituras. Negamos a legitimidade de qualquer abordagem do texto ou de busca de fontes por trás do texto que conduzam a um revigoramento da existência ou minimização de seu ensino, ou uma rejeição de suas afirmações quanto à autoria. Já tinha lido, reafirmei nesse momento sobre esse texto de afirmação e negação que esses 300 pastores fizeram. É muito grande essa declaração, né? Se você tiver interesse, busque, leia, estude ela. Muito interessante para a nossa interpretação da Bíblia, né? O método é chamado histórico-gramatical, porque levam em conta a situação vital dos escritores ao interpretar, né? Quando eles afirmam lá do método histórico-gramatical, nós temos a certeza. Por que histórico-gramatical? Porque leva em conta a situação vital do escritor. Veja bem, do escritor. E por que histórico? Porque ele leva em conta as condições históricas do local que ele viveu, os motivos, os problemas, o contexto vivencial dele, condição social, econômica, política, cultural, né? Onde Israel estava preso, quem estava liderando Israel, qual era a política de Israel, o que estava acontecendo com aquele profeta naquele momento, ele estava preso na Babilônia, ele estava no Reino do Sul, ele estava no Reino do Norte, né? Qual era a geopolítica dele daquele tempo ali, né? Qual que era a geografia, o que estava acontecendo, leva em conta a história. Por isso que chama histórico-gramatical, né? Porque histórico leva em conta a história do que o autor estava vivendo. Veja bem, a história do que o autor estava vivendo. Gramatical, porque ele leva em conta a gramática, né? Como vamos ver nos originais, né? O que o autor escreveu no seu original. Por que isso aqui parece contradiz tanto? Vamos ver no original, né? Então leva em conta a gramática, todas as pressuposições da gramática, né? Vai levar em conta, né, o que é a real das palavras, né, o seu leque de significado. Tudo isso vai levar em conta a gramática. Então, histórico, o que a pessoa que escreveu estava passando no momento que escreveu, e gramatical, levando em conta a gramática e todos os problemas que temos da interpretação, da tradução, né, que temos tal, e resolver todos esses problemas. Então nós temos que levar em conta essas coisas, né? Por isso que o método de interpretação que utilizamos é o histórico-gramatical. Amém? Glória a Deus. Que você esteja sendo edificado em nome de Jesus, né? A primeira regra que eu quero abordar, eu falei um pouco da analogia da fé já, mas a primeira regra que eu quero abordar, que a analogia da fé também é uma das bases muito forte, né? É uma regra simples, que é observar o contexto da passagem. Isso é uma regra da hermenêutica, né? Contexto, você pode perguntar, o que é o contexto? Que está envolvendo a passagem que você está lendo. Então, para que você não cometa equívocos, você tem que entender o contexto da passagem. Foi-se dividido em dois contextos. Contexto geral, né, o contexto remoto, ou geral, ou global, né, tem vários nomes. E o contexto imediato da passagem. Contexto imediato de uma passagem é o conjunto de frases que estão ao redor ali da passagem, de parágrafos que circundam e situam em torno da passagem estudada, né? Esse é o contexto imediato.
E o contexto remoto é o contexto do livro todo, né? O que o livro de Romanos fala, né? No geral, qual que é o contexto, o assunto principal do livro de Romanos? Qual é o assunto do contexto imediato do que eu estou lendo? Aonde o contexto geral vai agregar no meu contexto imediato? Nós vamos usar exemplos disso aqui. Então, deu para entender, então, esse princípio de contexto. Observar o contexto da passagem. Isso eu faço em todas as pregações. Todas. Todas as pregações eu observo o contexto da passagem. Eu observo o contexto geral e o contexto imediato, né? Isso ajuda demais a compreender o que o Espírito Santo quis escrever naquele momento. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Li o texto. Agora eu preciso saber do contexto imediato dele. Se você vai continuar lendo, eu vou entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus cabe várias coisas a serem feitas, né? Como, por exemplo, no capítulo 12, no versículo 20, que fala: Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Bom, então eu entendi, pelo contexto imediato, que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, dentro da boa e perfeita vontade de Deus, está eu fazer o bem para o meu inimigo. Então, quer dizer, eu fazer o bem para o meu inimigo não é simplesmente algo social bonito. Olha como ele se torna uma pessoa melhor quando ele faz o bem para o inimigo. Não, não é isso, tem nada a ver com isso. Fazer o bem para o meu inimigo, eu faço porque está dentro da vontade de Deus. Deus quer que eu faça o bem para o meu inimigo. Isso daqui é uma das coisas, tá, irmão? Se eu for ler aqui, eu peguei quase que a última coisa aqui. Mas tem várias coisas que estão dentro da vontade perfeita e agradável de Deus, só se você lendo o contexto imediato. Então hoje eu sei que fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, fazer o bem para o meu inimigo é cumprir a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, né? Pelo contexto imediato. Eu sei disso. É uma das coisas, né? Fazer o bem para o meu inimigo é uma das coisas. E o contexto remoto, né? Ou contexto geral do livro de Romanos, né? O contexto geral ou remoto do livro de Romanos, ele fala sobre o quê? Como a justificação é obtida e vivida. Você pode ler. Paulo vai explicar como a justificação de Deus na nossa vida. Como nós somos justificados e como vivemos. Esse é o contexto remoto, o contexto geral. Então cabe agora, se eu quiser unir o contexto imediato, que é fazer o bem para o meu inimigo, é cumprir a vontade de Deus. Está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus fazer o bem para o inimigo. E não só isso. Porque se eu catar o contexto geral, ou o contexto remoto, eu vou saber que fazer o bem para o meu inimigo é uma maneira de eu demonstrar que eu sou justificado por Deus, né? Então, eu tenho esses dois sentidos, usando o contexto imediato, que fazer o bem para o meu inimigo é cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu faço bem para o meu inimigo, eu demonstro com minha ação que eu sou justificado, né? Com a minha vida, eu demonstro que eu sou justificado por Deus. Amém? Vocês entenderam sobre contexto imediato e contexto remoto? Nem sempre o contexto remoto vai te dar
uma ajuda legal dessa forma. Mas ajuda muito, muito, muito. Você tem que entender o livro que você está lendo e o contexto imediato do que você acabou de ler. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus, né? Então nós entendemos isso. E se eu quiser entender o histórico gramatical sobre isso, o histórico eu vou entender, como eu já falei em outras aulas sobre isso, sobre o que é pôr brasas vivas na cabeça do seu inimigo, né? Já falei em outras aulas do costume egípcio, que a pessoa, quando demonstrava arrependimento, colocava brasa sobre a cabeça e saía andando demonstrando arrependimento. Então, eu pôr brasas vivas na cabeça significa, usando a história, que também é eu trazer o meu inimigo a um arrependimento, uma posição de humildade. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo como que a hermenêutica funciona e como as ferramentas da hermenêutica nos ajudam a produzir algo da vontade de Deus, do coração de Deus, a entender o que o Espírito Santo estava falando naquele momento, né? Por isso é importante. A segunda regra, a primeira regra, recapitulando, observe o contexto da passagem, dividir em contexto imediato, contexto remoto, ou contexto geral. Tá? A segunda regra da passagem, da hermenêutica, que eu vou colocar aqui hoje, é a regra de ouvir a voz do autor. Como assim, irmão? Ouvir a voz do autor? Vocês vão entender. Romanos 3:28 fala assim: Romanos 3:28 fala assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não tem obras. O homem é justificado pela fé. O apóstolo Paulo falou. Agora nós vamos para Tiago 2:24. Tiago 2:24 vai falar assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Nossa, irmão, agora ferrou. Porque o apóstolo Paulo falou que o homem é justificado somente pela fé. E o apóstolo Tiago falou que o homem é justificado por obras. Tá vendo? A Bíblia tem contradições. Essa suposta contradição, nós entendemos ela facilmente se nós ouvirmos a voz do autor. Tiago, ele tem uma linguagem muito judaica e prática das coisas. Tanto é que ele faz mais de 15, se eu não me engano, 15 alusões sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é onde Jesus fala sobre viver a fé na prática, viver a fé na prática. E Tiago está falando da prática da fé. Paulo está falando numa questão jurídica, né? Como eu sou justificado com Deus. Paulo é um autor, é um teólogo, um escritor racional, né? Ele está escrevendo ali, lógico que ele falou muito sobre prática, mas ele também ensinou teorias, né? Então ele está falando como funciona a justificação do homem diante de Deus, juridicamente falando. Então, Paulo, a justificação do homem, juridicamente falando, é pela fé, somente, sem obras, porque as obras não são suficientes. Agora, Tiago fala, a justificação do homem é por obras, né? Como eu vou resolver isso? Tiago está falando somente sobre praticidade. Vamos explicar melhor isso, né? Como que eu explico melhor isso? Em Mateus 11:19 fala assim, ó, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O mesmo termo que Tiago usa da mesma forma, lá está falando em Mateus 11:19 da sabedoria. A sabedoria precisa ser salva, irmãos? Como que a sabedoria é justificada? A sabedoria é justificada por suas obras. Nesse contexto, justificar significa demonstrar. Como que eu vejo a sabedoria? A sabedoria é justificada por suas obras. Então, quando eu vejo a demonstração da sabedoria, eu percebo que, olha,
isso é sabedoria, isso foi realmente justificado. Então, o que Tiago está falando aqui? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, o que Tiago está falando? Verificais. Como que ele começa o texto, irmão? Verificar. Olhai, verificai. Olhar que a pessoa está sendo justificada, que ela foi justificada. Como eu sei que a pessoa foi justificada? Por suas obras. Então você vai ver a obra do salvo. Olha, verifique as obras do salvo, que você vai ver que ele é uma pessoa justificada. As obras dele justifica que ele é salvo. Entendeu, irmãos? Não há contradição. Então nós entendemos que Tiago, ele é um autor mais prático. Eu entendo, a voz é inconfundível, né? A minha voz é inconfundível, a sua voz é inconfundível. Eu não tenho como imitar a sua voz. As pessoas te escutam, já sabem, ó, Pedro chegou, José chegou, me escutam, já sabem, Rodrigo chegou. Entendeu? A voz é inconfundível. A segunda regra que eu estou passando aqui é: escutem a voz do autor, para que não entrem nessas supostas contradições. Tiago não está contradizendo Paulo. A fé, juridicamente, é justificada sem obras. Homem e Deus, sem obras, é somente por fé a justificação. Tiago, como que um homem enxerga a justificação em outro homem? Por obras. Glória a Deus. Que não que esteja sendo edificante para a tua vida essas aulas que estamos tendo aqui da Igreja Apostólica Cristã. Estou tendo o apoio do pastor Denilson Donizete, que é o nosso pastor presidente, né? Ele está comigo nessa, né? Estamos juntos, eu estou com ele nessa, na verdade. E nós estamos aí com a intenção de passar a verdade de Deus e que o Espírito Santo te ajude a compreender essas verdades. Então hoje nós falamos sobre bases da hermenêutica e eu vou continuar essa aula, vou continuar falando sobre as bases da hermenêutica e hoje falamos sobre o contexto imediato, contexto remoto. Expliquei para vocês, usando o livro de Romanos 12, aquele que várias pessoas têm até de cor, né? E também falei sobre ouvir a voz do autor. Escutar a voz do autor é inconfundível. Você vai saber quando Pedro está falando, você vai saber quando João está falando. Uma coisa interessantíssima é o carinho e o afeto que João trata os seus leitores, chamando de filhinhos. Filhinhos, né? Você vai adaptando, né? Conhecendo os autores, né? Como Paulo já não usa esse mesmo termo que João usa. Paulo usa falando filhos, mas não filhinhos, igual João. Então vai diferenciando o autor. Amém? Assim entra o que nós vimos aqui, que Deus respeita a personalidade de cada autor. Então vamos vendo que as coisas vão ligando e vamos entendendo a analogia da fé. Que Deus abençoe tua vida grandemente, irmãos. Nós vamos ter mais vídeos falando sobre princípios hermenêuticos. Hoje nós demos só esses dois fundamentos e falei também sobre a analogia da fé. Amém? Que Deus abençoe tua vida, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Estamos aguardando vocês também, irmão, nos nossos cultos, né, que acontecem às quarta-feiras e aos domingos. Né? Entra nas nossas redes sociais aí, Igreja Apostólica Cristã Oficial, no Instagram e tem no YouTube também. E você vai ter lá nosso endereço, tudo, os horários de cultos e tudo. Nós precisamos passar a verdade de Deus e a palavra de Deus, que é alimento para nossas almas. Tá? Amém? Seja muito bem-vindo em nossa igreja também. Amém? Você que não está congregando, porque eu estou vendo muitas pessoas aqui em nossos vídeos e não é pessoas que frequentam nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus.